Irmãos, vamos prosseguir então. Hermanos, vamos a proseguir entonces. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. Abrimos en 1 Corintios, capítulo 15. Verso 3. Verso 3, versículo 3. Nosso tema então agora será a morte do Senhor Jesus. Nuestro tema será ahora la muerte del Señor Jesús. O que seria então a sexta crise do Senhor Jesus. Lo que sería entonces la sexta crisis del Señor Jesús. E aqui há um versículo muito importante. Y aquí hay un versículo muy importante. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Veja que não diz apenas Cristo morreu pelos nossos pecados, Mira que no dice solamente que Cristo murió por nuestros pecados, mas que a morte dele foi em todos os seus detalhes, segundo as Escrituras. sino que la muerte de Él fue en todos sus detalles según las Escrituras. Então, antes de entrarmos especificamente nesse tópico, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Entonces, antes de entrar más específicamente en este tema, vamos a orar una vez más. Querido Senhor, Querido Señor, confiamos mais uma vez esse tempo de comunhão nas Tuas mãos. confiamos una vez más este tiempo de comunión en tus manos. Novamente te pedimos que o Senhor supere as nossas fraquezas, Nuevamente te pedimos que el Señor supere nuestras debilidades, revigora os nossos corações, vigorice nuestros corazones, assim também nossas mentes, así como nuestras mentes, nossos corpos nuestros cuerpos e, sobretudo, nosso espírito, y sobre todo nuestro espíritu, para que possamos de novo tocar a pessoa do Senhor. para que podamos de nuevo tocar la persona del Señor. Assim te pedimos confiados. Así te lo pedimos confiados. Enche-nos de sabedoria e de revelação. Llénanos de sabiduría y de revelación. Em nome de Jesus oramos. En nombre de Jesús oramos. Amém. Amén. Queridos irmãos, nós vamos buscar fazer uma tarefa que creio que será de bastante proveito para nós. Queridos hermanos, vamos a hacer una tarea que creo que va a ser de mucho provecho para nosotros. Vamos dividir esse período em duas etapas. Vamos a dividir este periodo en dos etapas. Nessa primeira etapa, nós vamos examinar 12 referências. En esta primera etapa vamos a examinar 12 referencias. E claro que teremos que fazer isso de modo muito objetivo. Y claro que tendremos que hacerlo de una manera muy rápida. Então prepare seu caderno, seu lápis Entonces prepara tu cuaderno, tu lápiz e vamos buscar montar esse quadro. y vamos a intentar montar ese cuadro. Vamos entender o que significa Cristo morreu segundo as Escrituras. Vamos a entender lo que significa Cristo murió conforme a las Escrituras. Então, primeiro, preste atenção em alguns detalhes aqui. Entonces presta atención a algunos detalles aquí. A morte do Senhor Jesus, ela foi profetizada em minúcias. La muerte del Señor Jesús fue profetizada con detalle. Por isso nós falamos que deve ter sido bastante impactante para o Senhor Entonces decíamos que tiene que haber sido muy impactante para el Señor quando ele lia a Bíblia, cuando Él leía la Biblia, os escritos dos profetas, é claro. los escritos de los profetas, claro, Então, ele sabia que aquilo estava escrito a respeito dele. y Él sabía que eso estaba escrito respecto de Él. Tudo que ele iria viver, tudo que ele iria sofrer, como ele iria morrer. Todo lo que Él iba a vivir, a sufrir, cómo Él iba a morir. Então, todos esses detalhes foram profetizados. Entonces, todos esos detalles fueron profetizados. É isso que Paulo quer dizer quando ele escreveu esse versículo aos Coríntios. Es eso lo que Pablo quiere decir cuando escribió este versículo en los Corintios. Que Cristo morreu Que Cristo murió e a sua morte foi segundo as Escrituras. y su muerte fue de acuerdo, conforme a las Escrituras. Agora, o que é muito impressionante Ahora, lo que es muy impresionante é que no tempo e na história, es que en el tiempo y en la historia, todas aquelas coisas fossem cumpridas na vida e na obra do Senhor Jesus. todas aquellas cosas fueron cumplidas en la vida y la obra del Señor Jesús. Veja bem, Mira bien, ele seria crucificado pelo Império Romano. Él sería crucificado por el Imperio Romano. Os sacerdotes participariam disso Los sacerdotes participarían de eso e eles então crucificariam o Senhor. y ellos entonces crucificarían al Señor. Então veja, esses detalhes históricos Entonces, mira, esos detalles históricos eram acontecimentos que teriam que ser governados por Deus o Pai.
Eran acontecimientos que debían ser gobernados por Dios el Padre. Por que deviam ser governados? ¿Por qué debían ser gobernados? Porque se cada detalhe não fosse governado pela intervenção do Pai, Porque si cada detalle no fuera gobernado por la intervención del Padre, como que os detalhes profetizados iriam se cumprir na história? ¿cómo es que los detalles profetizados se iban a cumplir en la historia? Como seria possível ¿Cómo sería posible que cada detalhe fosse cumprido? que cada detalle se cumpliera? Se o Senhor foi crucificado pelos seus inimigos, Si el Señor fue crucificado por sus enemigos, como esses detalhes seriam cumpridos? ¿cómo esos detalles iban a cumplirse? Então aqui já temos uma observação impressionante. Entonces aquí ya tenemos una observación impresionante. A Bíblia, as Escrituras predisseram Las Escrituras predijeron em minúcias con detalles o que esses ímpios e malfeitores fariam com Jesus. lo que esos impíos y malhechores harían con Jesús. Ou seja, nós vemos nisso o governo soberano de Deus. O sea, ahí vemos nosotros el gobierno soberano de Dios. É por isso que Pedro, quando ele prega no Pentecostes, Es por eso que Pedro, cuando él predica en Pentecostés, em Atos 2, en Hechos 2, há um verso ali que diz assim: hay un versículo allí que dice así. Pedro está pregando Pedro está predicando e ele diz que Jesus foi entregue y él dice que Jesús fue entregado pelo determinado desígnio e presciência de Deus. por el determinado designio y presciencia de Dios. Viu essa expressão de Pedro? ¿Viste esa expresión de Pedro? Determinado desígnio e presciência. Determinado designio y presciencia. Então, tão impressionante é isso. Eso es tan impresionante. Porque cada detalhe que ocorreu na história, na morte do nosso Senhor, Porque cada detalle que ocurrió en la historia de la muerte de nuestro Señor, ele cumpre profecias. él cumple profecías. Então vamos lá. Entonces vamos allá. Vamos examinar referências. Vamos a examinar E referencias. você deveria se preocupar apenas em anotar as referências. Y tú solo debes preocuparte en anotar las E referencias. eu vou lendo os textos aqui. Y yo voy leyendo los textos aquí. Nosso irmão Plácido não precisa procurar. El traductor no necesita buscarlo. E eu vou citar como está em português. Yo voy a citarlo como está en E portugués. você anotando as referências aí. Y tú anotando las referencias ahí. Então depois você poderá ler uma a uma. Entonces tú después puedes leerlo una a una. Porque se fôssemos fazer isso agora, levaríamos muito tempo. Porque si fuéramos a hacer eso ahora, llevaría mucho tiempo. Então nós vamos colocar em ordem. Entonces vamos a ponerlo en orden. Primeiro nós vamos ver todas as referências de Mateus, Primero vamos a ver todas las referencias de Mateo, uma de Marcos, una de Marcos, uma de Lucas una de Lucas e 3 de João. y 3 de Juan. E são 7 de Mateus. Y son 7 de Mateo. Então vamos passar ordenadamente. Entonces vamos a pasar ordenadamente. Então a primeira, Primera, Mateus 26, 31 e 32. Mateo 26, 31 y 32. Essa é a primeira referência, Primera que referencia, diz assim: que dice así. Então Jesus lhes disse: Entonces Jesús les dice, Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, esta noche todos os escandalizaréis conmigo, porque está escrito. porque está escrito, Porque está escrito: porque está escrito. Ferirei o pastor Heriré al pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. y las ovejas del rebaño se dispersarán. Onde isso está escrito? ¿Dónde está escrito? Zacarias 13, versículo 7. Zacarías 13, versículo 7. Então anote de novo aí. Entonces anota de nuevo ahí. Aí está a primeira referência. Ahí está la primera referencia. Cristo vai morrer, mas vai morrer segundo as Escrituras. Cristo va a morir, pero va a morir según las escrituras. Então Zacarias profetizou: Entonces Zacarías profetizó, ferirei o pastor heriré al e pastor as ovelhas ficarão y dispersas. las ovejas se dispersarán. Isso se cumpriu Eso se em cumplió Mateus capítulo 26, en Mateo capítulo 26, quando nosso Senhor faz então alusão a isso. cuando nuestro Señor hace alusión a eso. Então você entendeu como funciona isso? Entonces, ¿entendiste cómo funciona esto? Segunda referência, Segunda referencia, Mateus 26, 50, Mateo 26:50, que diz assim: que dice así. Jesus, porém, lhe disse. Jesús, sin embargo, le dice, Jesus está falando para Judas Iscariote: él está hablando a Judas Iscariote, Amigo, para que vieste? amigo, ¿a qué viniste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram as mãos em Jesus e o prenderam. Y entonces, acercándose a él, pusieron las manos sobre él y lo prendieron. Quem fez isso? ¿Quién hizo eso? Aquela escolta do sumo sacerdote. Aquella escolta del sumo sacerdote. Então essa expressão, amigo, para que vieste? Entonces, aquella expresión, amigo, ¿para qué viniste? Ela cumpre a profecia do Salmo 41:9.
Cumple la profecía del Salmo 41:9, que diz que o meu amigo íntimo que dice que mi amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. levantó contra mí su calcañar. E aí mesmo, para corroborar essa Y referência, ahí para corroborar esa referencia, João 13:18, Juan 13:18, a mesma referência. la misma E referencia. aqui está escrito assim: Y aquí está escrito así: não falo a respeito de todos vós. no hablo respecto de todos vosotros. Essa é a passagem do lava-pés. Ese es el pasaje del lavapiés. Jesus disse: Jesús dice: não falo a respeito de todos vós, no lo digo respecto de todos pois eu vosotros, conheço aqueles que escolhi. pues yo conozco a los que escogí. É antes, para que se cumpra a Escritura. Más bien, para que se cumpla la escritura. Mais um detalhe da Escritura. Un detalle más de la escritura, Profetizado no Salmo 41:9. profetizado en el Salmo 41:9. E qual é a Escritura? ¿Y cuál es la escritura? Aquele que come do meu pão Aquel que come de mi pan levantou contra mim o seu calcanhar. levantó contra mí su calcañar. Então você veja os detalhes. Entonces, mira los detalles. São muito impressionantes. Son muy impresionantes. Nenhum homem, além do Senhor Jesus, Ningún hombre, aparte del Señor Jesús, teve a sua morte profetizada tuvo su muerte profetizada e todos esses detalhes profetizados. y todos esos detalles É profetizados. muito impressionante. Es muy impresionante. Porque esse é aquele varão designado por Deus Porque ese es aquel varón designado por Dios para ser o nosso Redentor. para ser nuestro Redentor. A morte dele iria dividir a história do homem em duas. La muerte de él dividiría la historia del hombre en dos, O que seria antes de Cristo e o que seria depois de Cristo. que sería antes de Cristo y después de Cristo. Porque a morte dele é quem faz essa divisão universal. Porque la muerte de Cristo es la que hace esa división universal. Então foi profetizado em mínimos detalhes. Entonces fue profetizado en mínimos detalles. Seguindo a ordem, vamos para a terceira referência. Siguiendo la orden, vamos para la tercera referencia. Mateus 27:35, Mateo 27:35, que diz assim: que dice así: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. después de crucificarlo, repartieron entre sí las vestiduras, echando las suertes. Veja que coisa interessante. Mira qué cosa interesante. Até mesmo o fato de repartirem as vestes do Senhor Hasta incluso el hecho de repartir los vestidos del Señor estava profetizado. estaba profetizado. Então vamos corroborar essa referência Entonces vamos a corroborar esa referencia com João 19:23 e 24. con Juan 19, 23 y 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, Los soldados, pues, cuando crucificaron a Jesús, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. tomaron las vestiduras e hicieron 4 partes. Para cada soldado, uma parte. Para cada soldado una parte. E a túnica. Y la túnica. A túnica, porém, era sem costura e tecida de alto a baixo. La túnica, sin embargo, era sin costura, tejida de arriba abajo. Disseram, pois, uns aos outros: Dijeron, pues, los unos a los otros: não a rasguemos, no la rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. sino echemos suertes sobre ella para ver a quién le toca. Que coisa impressionante. Cosa impresionante. Eles são soldados do Império Romano. Son soldados del Imperio Eles não Romano. têm nada a ver com as Escrituras. No tienen nada que ver con las Eles não Escrituras. conhecem as Escrituras. No conocen las Mas Escrituras. o que eles estão fazendo? ¿Pero qué están haciendo? Eles estão cumprindo as Escrituras. Ellos están cumpliendo las Escrituras. Porque a morte do nosso Senhor Porque la muerte de nuestro é Señor tão única es tan e única foi profetizada em y detalhes. fue profetizada en detalle. Então João vai dizer: Entonces Juan va a decir: para se cumprir a Escritura. para que se cumpla la Escritura. Que diz? ¿Qué dice? Repartiram entre si as minhas vestes, Repartieron entre sí mis e vestidos sobre a minha túnica lançaram sortes. y sobre mi túnica lanzaron suertes. Então, onde está isso? ¿Dónde está eso? Salmo 22:18. Salmo 22, 18. Então temos aí essa terceira referência. Entonces tenemos ahí esa tercera referencia. Mateus 27 e João 19 Mateos 27 y Juan 19 são cumprimento do Salmo 22:18. son cumplimiento del Salmo 22, 18. Quarta referência, Cuarta referencia. Mateus 27:39. Mateo 27, 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Los que iban pasando blasfemaban de él moviendo la cabeza. Veja esse detalhe impressionante. Mira ese detalle impresionante. Meneando a cabeça, Moviendo la cabeza como um gesto de desprezo. como un gesto de desprecio. Balançavam suas cabeças. Balanceaban sus cabezas. Detalhe tão Un simples, detalle tan simple, mas é profetizado nas pero Escrituras. está profetizado en las Escrituras. Onde está esse detalhe? ¿Dónde está ese detalle? Salmo 22:7 Salmo 22, 7. e também Salmo 109:25. Y también el Salmo 109, versículo 25.
meneiam a cabeça. movían la cabeza. Apenas um detalhe. Solo un detalle, Mas aí está a escritura se cumprindo. pero ahí se está cumpliendo la escritura. Quinta referência. Quinta referencia, Mateus 27, 43. Mateo 27, 43. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Salvó a los otros, mas a él mismo no puede salvarse. El rey de Israel descienda de la cruz y creeremos. Esse é o verso 42. Ese es el versículo 42. Então escute o 43. Escucha el 43. Confiou em Deus, Confió en Dios, pois venha livrá-lo agora. pues que venga a librarlo ahora. Se ele de fato lhe quer bem, Si él de hecho le quiere bien, porque disse, porque dice, sou filho de Deus. soy hijo de Dios. Está vendo essa expressão confiou em Deus? ¿Estás viendo esa expresión confió en Dios? Ela está no Salmo 22, versículo 8. Está en el Salmo 22, versículo 8. Também mais uma palavra que foi profetizada También una palabra más que fue profetizada e foi dita pelos seus malfeitores. y fue dicha por sus malhechores. Quinta referência. Sexta agora. Sexta referência. Sexta referencia. Mateus 27 ainda, verso 46. Mateo 27 aún, verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? En torno a la hora novena, Jesús alzó la voz y dijo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Nós sabemos de onde vem esse versículo. Nosotros sabemos de dónde viene ese versículo. Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. É o primeiro versículo do Salmo. El primer versículo del Salmo. Deus meu, por que me abandonaste? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Então são palavras preditas muito antes da obra do Senhor ser realizada. Entonces son palabras predichas mucho antes de que la obra del Señor se realizara. Então temos agora a sétima referência, ainda em Mateus. Entonces tenemos ahora la séptima referencia, aún en Mateos. Está aí no verso 48. Está aún en el versículo 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja Y luego uno de ellos corrió a buscar una esponja e tendo-a embebido de vinagre y habiéndola embebido de e vinagre colocado na ponta de um caniço, y puesta en la punta de una caña, deu-lhe a beber. le dio a beber. Onde isso foi profetizado? ¿Dónde se profetizó eso? Salmo 69, Salmo 69, versículo 21. versículo 21. Está escrito, deram-lhe vinagre. Ahí está escrito, le dieron vinagre. E para corroborar esse texto, Y para corroborar ese texto, também temos João 19, también tenemos Juan 19, versos 28 e 29. versos 28 y 29. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, Después, viendo Jesús que todo estaba ya consumado, escute o que João diz. escucha lo que dice Juan. Para se cumprir a Escritura, ele disse, Para que se cumpliera la escritura, él dijo, tenho sede. tengo sed. Uma simples expressão, Una expresión tan simple, mas está cumprindo o que está escrito no Salmo 69, versículo 1. pero está cumpliendo lo que fue escrito en el Salmo 69, versículo 1, Quando é dito que deram-lhe vinagre. cuando se dice que le dieron vinagre. Estava ali um vaso cheio de vinagre, Estaba allí un vaso lleno de vinagre, aí está, ahí está, deram-lhe le vinagre, dieron vinagre, um vaso cheio de vinagre, un vaso lleno de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja empaparon de vinagre una esponja e fixando num caniço de hisopo, chegaram à boca de Jesus. y fijándola en una caña de hisopo, la acercaron a la boca de Jesús. Então, temos aí a sétima referência. Entonces tenemos ahí la séptima referencia. Aqui quero comentar alguma coisa sobre ela. Aquí quiero comentar alguna cosa sobre esto. Vamos fazer uma pequena pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Abra, por favor, em Marcos, capítulo 15, verso 23. Abre, por favor, en Marcos 15, 23. Vamos ver esse assunto de darem-lhe o vinho com fel. Vamos a ver ese asunto de darle vino con hiel. Marcos 15, 23. Marcos 15, 23. É dito que quando eles levaram Jesus para o Gólgota, Se dice que cuando llevaron a Jesús al Gólgota, que é esse lugar da caveira, que ese es el lugar de la calavera, o verso 23 diz, dice el verso 23. deram-lhe a beber vinho com mirra, porém ele não tomou. Y trataron de darle a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Presta atenção.
Presta atención. Ele não está no Calvário, Él no está en el Calvario, para que você não confunda as referências. para que no confundas las referencias. Quando ele estava na cruz do Calvário, Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, o que nós já lemos foi que os guardas embeberam uma esponja no vinagre. lo que ya leímos es que los guardias empaparon una esponja con vinagre E colocaram em um caniço e levaram até o alto, até a boca de Jesus. y la pusieron en un cañizo y se la acercaron a la boca de Jesús. E sabemos que o nosso Senhor então provou aquele vinagre e ele não o tomou. Y sabemos que nuestro Señor probó aquel vinagre y no lo tomó. Agora aqui em Marcos 15, 23, Y ahora aquí en Marcos 15:23 nós temos uma situação totalmente diferente. tenemos una situación totalmente diferente. Então funcionou assim. Entonces funcionó así. Jesus foi açoitado em um determinado lugar. Jesús fue azotado en un determinado lugar. Ali diante de Pilatos, depois que ele foi arguído. Allí delante de Pilatos, después que él fue acusado. Então ele foi açoitado ali Fue azotado allí e ele então ia seguir um caminho até o Calvário. y él entonces fue siguiendo un camino hasta el Calvario. Então preste atenção aqui. Entonces presta atención aquí. Era prática naquele tempo Era práctica en aquel tiempo que algumas mulheres, que algunas mujeres, normalmente mulheres ricas, normalmente mujeres ricas, elas se punham à beira desse caminho ellas se ponían al borde de ese camino. e para esses açoitados que seriam crucificados, Y para esos azotados que serían crucificados, elas ofereciam um gesto de misericórdia. ellas ofrecían un gesto de misericordia. Elas ofereciam a eles uma mistura de vinho com fel. Ellos le ofrecían una mezcla de vino con hiel. Mateus diz vinho com mirra. Mateo dice vino con É mirra. basicamente a mesma coisa. Es básicamente la misma cosa. Seja o fel ou seja a mirra, Sea hiel o sea mirra, eles têm uma finalidade. tienen una finalidad. É provocar um pouco de entorpecimento naquele que estava tão sofrido. Es provocar una especie de entorpecimiento en la persona que estaba sufriendo, Como se fosse um anestésico. como si fuera un anestésico. Eles foram açoitados. Ellos fueron azotados, Iam ser crucificados. iban a ser crucificados. Então, no meio do caminho, Entonces, en medio del camino, essas mulheres ofereciam o vinho com mirra ou vinho com fel. esas mujeres ofrecían vino con mirra o vino con hiel. Então, é exatamente o que lemos em Marcos 15. Entonces, es exactamente lo que leemos en Marcos 15. Deram-lhe a beber vinho com fel Trataron de darle vino con miel ou vinho com mirra. o vino con mirra, Ele, porém, não tomou. mas él no lo tomó. Então, você vê o verso 24. Entonces, mira el versículo 24. Então o crucificaram Entonces le e crucificaron repartiram entre si as vestes dele. y se repartieron sus vestidos. Então está muito claro que esse ato das mulheres Entonces está muy claro que ese acto de las mujeres não foi o mesmo que aquele ato dos soldados. no fue el mismo que aquel acto de los soldados. O ato dos soldados era um ato de zombaria. El acto de los soldados era un acto de burla, Porque você imagine água com vinagre. porque tú imaginas agua con vinagre. Aquilo é horrível. Aquello es horrible. E aquele que estava crucificado estava com muita sede Y aquel que estaba crucificado estaba con mucha sed por causa da desidratação. por causa de la A deshidratación. língua chegava a se apegar ao paladar La lengua se llegaba a pegar al de paladar tanta desidratação. de tanta E o deshidratación. que aqueles soldados fizeram? ¿Y qué hicieron aquellos soldados? Para que houvesse uma zombaria, Para que hubiera una burla, escárnio. un escarnio. Então eles molharam, eles colocaram a esponja no vinagre Entonces ellos mojaron la esponja en el e vinagre chegaram até a boca de y Jesus. se la acercaron a la boca de Jesús. Claro que aquilo era horrível de beber. Claro, aquello era horrible de beber. Mas então vamos à situação anterior. Mas entonces vamos a la situación anterior. É isso que nos interessa. Es lo que nos interesa. Quando aquelas mulheres à beira do caminho ofereceram o vinho com fel, Cuando aquellas mujeres al borde del camino le ofrecieron vino con miel, con hiel, esse era um gesto de misericórdia. eso era un gesto de misericordia. O açoitado poderia ter um alívio, um certo alívio nas suas dores. El azotado podría tener un cierto alivio en sus dolores, Mas também ele teria um pouco de entorpecimento. pero también eso le entorpecería un poco. Isso então é tão significativo. Y eso es tan significativo, Porque está dito aqui no versículo: porque está dicho aquí en el versículo. ele, porém, não tomou. Sin embargo, él no lo tomó. Por que o Senhor não quis esse entorpecimento? ¿Por qué el Señor no quiso ese entorpecimiento? Há dois motivos, pelo menos. Hay por lo menos dos motivos. O primeiro motivo, El primero, ele havia dito, él había dicho, pouco tempo atrás, un poco antes, quando Pedro saca aquela espada: cuando Pedro saca aquella espada, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu?
¿no beberé yo el cáliz que el Padre me dio? E esse cálice que o Pai lhe deu, Y ese cáliz que el Padre le dio, ele o beberia assim como ele é, él lo bebería tal cual, sem entorpecimentos, sin entorpecimiento, sem anestésico. sin anestesia. Tudo que estivesse neste cálice, Todo lo que hubiera allí en aquel cáliz, Jesus iria beber, Jesús lo iba a beber, sem anestésico, sin anestesia, sem entorpecimento. sin entorpecimientos. Graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por eso. E pelo menos há um outro motivo também glorioso. Y por lo menos hay otro motivo glorioso. Quando ele estivesse na cruz, Cuando Él estuviera en la cruz, preste atenção, irmão, presta atención, hermano, ele proferiria 7 gritos ou 7 brados. Él profirió 7 clamores. Você se lembra desses clamores de Jesus? ¿Tú recuerdas esos clamores de Jesús? São 7 clamores. 7 clamores. Cada um deles mais precioso que o outro. Cada uno, ¿a cuál más precioso? E sabe qual é um deles? ¿Y sabes cuál es uno de ellos? Porque ele não estava entorpecido. Porque Él no estaba entorpecido. Sabe quem ele vê ali na multidão? ¿Sabes a quién ve Él allí en la multitud? A sua mãe Su madre e o seu discípulo João. y su discípulo Juan. Então ele olha para ele. Entonces Él los mira E desde a cruz, y desde la cruz ele ministra cuidado a eles. Él ministra cuidado para ellos. Como podemos imaginar isso? ¿Cómo podemos imaginar eso? Veja a situação em que nosso Senhor estava. Mira la situación en que estaba el Señor. Isaías 52 diz que o seu rosto estava muito machucado. Isaías 52 dice que su rostro estaba muy golpeado, Porque não apenas eles cuspiram nele, porque no solo le escupieron, mas eles deram socos nele. ellos le dieron puñetazos. Então, certamente, o seu rosto estava muito ferido Entonces su rostro estaba muy herido, e estava inchado. estaba hinchado. Mas ele viu a sua mãe Pero él vio a su madre e viu o seu discípulo. y vio a su discípulo. Então, um dos clamores da cruz, Entonces uno de los clamores de la cruz, qual foi? ¿cuál fue? Mulher, Mujer, eis aí o teu filho. he ahí a tu hijo. E disse a João, Y dice Juan, eis aí a tua mãe. he ahí a tu madre. Porque ele não estava entorpecido. Porque no estaba entorpecido. Deixe-me te dizer outra coisa. Déjame decirte otra cosa. Havia encarregado centurião específico para a crucificação de Jesus. Había un encargado, un centurión específico para la crucifixión de Jesús. Escute com atenção. Escucha con atención. Esse centurião romano era o responsável por tudo que aconteceria na cruz. Ese centurión romano era el responsable de todo lo que ocurriría allí en la cruz. Mais tarde nós vamos ler o texto. Más tarde leeremos el texto. Então ninguém pode se aproximar de Jesus, Entonces nadie se puede acercar a Jesús, porque ele é um prisioneiro. porque él es un prisionero. E o centurião está ali, Y el centurión está ao allí, lado da cruz. al lado de la Ele cruz. está guardando toda aquela cena. Él está guardando toda aquella escena. Jesus está crucificado. Jesús está Esse crucificado. homem é um centurião. Ese hombre es un centurión. Ele está habituado a fazer essas Él coisas, está habituado a hacer esas a cosas, crucificar esses homens. a crucificar a esos hombres. Ele é um chefe dos soldados. Él es un jefe de los soldados. Quando esses homens eram crucificados, Cuando esos hombres eran o crucificados, que eles falavam? ¿qué hablaban ellos? Nós não podemos nem imaginar. No lo podemos ni imaginar. Palavras de blasfêmia, Palabras de blasfemia, insultos contra Deus, insultos contra Dios, murmurações, murmuraciones, palavras de baixo calão, palabras groseras, tudo que podemos imaginar. todo lo que podemos Eles imaginar. eram bandidos e malfeitores. Eran bandidos y malhechores. Agora o centurião está ali, Ahora, el centurión está allí, do lado daquela cruz. al lado de aquella cruz, E ele ouve 7 clamores, y oye 7 clamores, coisas que ele nunca ouviu. cosas que él nunca oyó. O que ele ouve? ¿Qué oye él? Primeiro, Primero, Pai, Padre, perdoa-lhes. perdónalos. Eles não sabem o que fazem. Ellos no saben lo que hacen. Palavras cheias de compaixão, Palabras llenas de compasión, cheias de misericórdia, llenas de misericordia, cheias de bondade. llenas de bondad. O centurião nunca ouviu essas coisas. El centurión nunca oyó esas cosas. Esse homem está tão machucado, Ese hombre está tan herido, está perfurado, tan perforado, crucificado, crucificado, açoitado. azotado. E o que ele tem a dizer? ¿Y qué dice? Pai, Padre, perdoa-lhes. perdónalos. Eles não sabem o que fazem. Ellos no saben lo que hacen. O que mais o centurião ouve? ¿Y qué más oye el centurión? São tantos clamores. Son tantos clamores. Eu tenho sede. Yo tengo sed. Mulher, eis aí o teu filho. Mujer, he ahí a tu hijo. Eis aí a tua mãe. He ahí tu madre. Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Está tudo consumado. Está todo consumado. E finalmente, Y finalmente, último brado. el último clamor. Pai, Padre, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. en tus manos encomiendo mi espíritu. Deixa-me te dizer o que aconteceu. Déjame decirte lo que ocurrió. A história vai nos dizer
La historia nos va a contar que esse centurião se chamava Longinus que ese centurión se llamaba Longinus e ele se tornou bispo na região de Antioquia. y él se convirtió en un obispo en la región de Antioquía. O centurião, El centurión, quando ele ouviu esses clamores, cuando él oyó esos clamores, o véu da sua incredulidade foi rasgado. el velo de su incredulidad fue rasgado. Por isso, quando Jesus morre, 3 véus são rasgados. Por eso cuando Jesús muere, 3 velos son E rasgados. isso está em Mateus 27. Y eso está en Mateo O 27. primeiro véu que é rasgado é o véu do santuário. El primer velo que se rasgó fue el velo del É santuario. dito que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Se dice que el velo del santuario se rasgó de arriba a abajo. Essa é uma coisa impressionante. Eso es una cosa impresionante. Porque aquele era um cobertor tão grosso. Porque aquello era un cobertor tan grueso. Era um véu muito grosso. Era un velo muy grueso. E de novo, os historiadores vão nos dizer De nuevo los historiadores nos van a decir que se alguém quisesse rasgar aquele véu, que si alguien quisiera rasgar aquel velo, ele teria que colocar uma junta de bois de um lado e uma junta de bois do outro. él tendría que colocar una junta de bueyes a un lado y una junta de bueyes al otro E lado. fazer com que eles puxassem para lados opostos Y hacer que empujaran a los dos lados para poderem rasgar aquele véu. para poder rasgar aquel velo. E o que diz a Bíblia? ¿Y qué dice la Biblia? O véu foi rasgado de alto a baixo. El velo fue rasgado de arriba a abajo. Por quê? ¿Por qué? Porque o véu do santuário, Porque el velo del santuario, segundo o livro de Hebreus, según el libro de Hebreos, era uma figura da carne de Jesus. era una figura de la carne de Jesús. E essa carne é o verdadeiro véu. Esa carne es el verdadero velo. Ou seja, esse véu do santuário, Ese velo del ele santuario guardava a Shekinah de Deus, guardaba la Shekinah de o que Dios, seria a presença de Deus. la presencia de Dios. Embora a arca naquele tempo não estivesse mais no templo, Aunque en aquel tiempo el arca ya no estaba en el templo, mas estava lá o véu do Santo dos Santos, pero estaba allí el velo del Santo de que los Santos, guardava a presença de que Deus. guardaba la presencia Ele é de Dios. só uma figura. Es solo una O figura. verdadeiro véu é a carne de Jesus, El verdadero velo era la carne de porque Jesús, ele é o tabernáculo de Deus. porque Él es el tabernáculo de O Dios. verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. El verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Então, quando a carne de Jesus foi rasgada na cruz, Entonces, cuando la carne de Jesús fue rasgada en la cruz, nós sabemos que o soldado toma aquela lança e rasga o seu lado. sabemos que aquel soldado coge su lanza y rasga el costado de Jesús. Esse é o verdadeiro véu, Ese es el verdadero velo, a sua carne, su carne, como diz Hebreus 10:19. como dice Hebreos 10:19. Então, quando a carne de Jesus foi rasgada, Entonces, cuando la carne de Jesús fue o rasgada, verdadeiro véu, el verdadero velo, aquele que era um tipo da sua carne, aquel que era un tipo de su carne, uma figura, una figura, não pôde permanecer intacto. no puede permanecer intacto. O véu do santuário se rasgou de El cima e velo baixo. del santuario se rasgó de arriba a abajo. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Esse foi o primeiro véu. Ese fue el O que primer significa velo. isso? ¿Qué significa eso? Agora a presença de Deus foi aberta para aqueles que são chamados por Ele. Ahora la presencia de Dios queda abierta para aquellos que son llamados a Él. Então esse foi o primeiro véu rasgado. Entonces fue el primer velo rasgado, O véu do santuário. el velo del santuario. Segundo Mateus 27, um outro véu foi rasgado. Según Mateo 27, otro velo fue rasgado, O véu da morte. el velo de la muerte. Porque quando Cristo morreu, Porque cuando Cristo murió, abriram-se os sepulcros dos santos. se abrieron sepulcros de los santos. E diz que esses santos saíram dos seus sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Y se dice que aquellos santos salieron de los sepulcros después de la resurrección de E Jesús. entraram em Jerusalém. Y entraron en E Jerusalén deram então testemunho y dieron testimonio pela sua própria vida ressurreta. por su propia vida Que resucitada. coisa impressionante. Qué cosa impresionante. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Quando Jesus morre, Cuando Jesús muere, ele rasga o véu da morte. Él rasga el velo de la muerte. Então a morte não tem mais domínio. Entonces la muerte ya no tiene más dominio. Segundo véu. Segundo velo. E o terceiro véu? Y el tercer velo, O véu da incredulidade. el velo de la incredulidad. O centurião estava ali do lado. El centurión estaba allá al lado. Quando Jesus morreu, Y cuando Jesús o murió, que ele tem a dizer? ¿qué tiene él para Se decir? você ler Mateus 27 com cuidado, Si tú lees Mateo 27 con o que o cuidado, centurião diz? ¿qué dice el centurión? Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Este es verdaderamente el Hijo de Dios. Graças ao Senhor. Gracias O al Señor. véu da incredulidade foi rasgado. El velo de la incredulidad fue Oh, rasgado. queridos irmãos, Oh, queridos hermanos, nós também éramos como esse centurião. nosotros también éramos como ese centurión. Nosso coração estava embrutecido. Nuestro corazón estaba Mas embrutecido, porque Jesus morreu, mas porque Jesús murió, a sua morte rasgou o véu da nossa incredulidade. su muerte rasgó el velo de nuestra incredulidad. 3 véus rasgados. 3 velos rasgados. Que morte tremenda. ¡Qué muerte tremenda! Então estamos aí nessa sétima referência
referência. Entonces estamos ahí en esa séptima referencia. Jesus não tomou o vinho com fel, Jesús no tomó el vino con hielo, porque ele deveria estar vinagre. sóbrio na cruz do que Calvário. él debía estar sobrio en la cruz del Calvario. Então vamos para a oitava referência. Entonces vamos para la octava referencia. Marcos 15, 27. Marcos 15, 27. E por cima, se referindo à cruz, estava em epígrafe, Y por encima de la cruz estaba escrito en un letrero e a sua acusação: su acusación. o rei dos judeus. El rey de los judíos. Verso 27. Verso 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Con él crucificaron 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Será que isso foi profetizado? ¿Será que eso fue profetizado? 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Onde isso está profetizado? ¿Dónde está profetizado eso? Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Foi contado com os malfeitores. Fue contado con los malhechores. Aí está o Senhor, Ahí está el Señor, crucificado junto com malfeitores, crucificado junto con malhechores, porque ele foi contado com os malfeitores. porque Él fue contado con los malhechores. Aqui quero, talvez uma vez mais, citar uma experiência verdadeira para os irmãos. Aquí quiero citar una vez más una experiencia verdadera con los hermanos. Quando nós éramos bem jovens, Cuando nosotros éramos bastante jóvenes, estávamos em uma conferência no Brasil, estábamos en una conferencia en Brasil, onde estava compartilhando a palavra um irmão, donde estaba compartiendo la palabra un hermano, que foi um dos companheiros de Watchman Nee na obra da China. que fue uno de los compañeros de Watchman Nee en la obra de China. E ele também foi perseguido por causa do nome do Senhor. Y él también fue perseguido por causa del nombre del Señor. Ele era um professor em uma escola e ensinava teologia. Él era profesor en una escuela y enseñaba teología. Então eles o chamaram para ser arguido. Entonces lo llamaron para ser interrogado. Escute o que disseram a ele. Y escucha lo que le dijeron. Por causa daquela revolução comunista na China, Por causa de aquella revolución comunista en China, eles disseram assim: le dijeron así: você pode continuar ensinando a Bíblia, tú puedes continuar enseñando la Biblia, só que você irá ensinar Lucas 15 assim. solo que tú enseñarás Lucas 15 así. O filho pródigo é uma figura do proletariado. El hijo pródigo es una figura del proletariado E o novilho cevado é uma figura do sistema comunista. y el novillo cebado es una figura del sistema comunista. Então o servo do Senhor disse: Entonces el siervo del Señor dijo: eu não posso ensinar as escrituras assim. yo no puedo enseñar las escrituras así. Então eles prenderam a ele Entonces ellos lo detuvieron e o colocaram em um ônibus y lo pusieron en un autobús para ir a um campo de concentração. para ir a un campo de Quando concentración. ele estava naquele ônibus, ele viu várias pessoas ali. Cuando estaba en el autobús vio varias personas allí. Havia ali prostitutas, Había prostitutas, haviam pessoas que o sistema comunista recolhe das ruas. había personas que el sistema comunista recogía de las calles. Ele então naquele ônibus olhava para aquelas pessoas Entonces allí en aquel autobús miraba a aquellas personas e ele fez uma pergunta ao Senhor. y le hizo una pregunta al Señor. Ele disse: Senhor, Él dice: Señor, o que eu estou fazendo aqui? Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Então o Senhor falou ao seu coração. Entonces el Señor habló a su corazón. Essa frase de Isaías 53, 12. Esa frase de Isaías 53, 12. E ele foi contado com os transgressores, Y él fue contado entre los transgresores, que se refere à experiência do nosso Senhor Jesus. que se refiere a la experiencia de nuestro Señor Jesús. Contado com os transgressores. Contado con los transgresores. E sabe o que ele disse? ¿Y sabes qué dijo él? Ele chegou ao campo de concentração. Llegó al campo de concentración E ali os prisioneiros disseram para ele: y allí los prisioneros le dijeron: você só vai sobreviver aqui 6 meses. tú solo vas a sobrevivir aquí 6 meses. Ninguém sobrevive mais que 6 meses. Nadie sobrevive más que eso. Era uma plantação de arroz Era una plantación de arroz e eles dormiam ao relento, debaixo de bambus. y ellos dormían a la intemperie debajo de bambús. Então disseram a ele: Entonces le dijeron: o seu corpo vai começar a inchar, tu cuerpo se va a comenzar a hinchar, os pés, as pernas. los pies, las E piernas, quando esse inchaço chegar na sua barriga, y cuando esa hinchazón llega a tu barriga, você vai morrer. tú vas a morir. Todos aqui são assim. A todos aquí les pasa eso. Esse irmão sobreviveu nesse campo de concentração por 22 anos. Ese hermano sobrevivió en ese campo de concentración por 22 años. E sabe o que ele tinha a nos dizer? ¿Y sabe qué tiene para decirnos? A cada manhã, Cada mañana, a mesma palavra la misma palabra foi contado com transgressores. fue contado entre los malhechores. E essa palavra
Y esa palabra sustentou o nosso irmão sustentó a nuestro hermano 22 anos. 22 años. Não só de pão viverá o homem, No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos irmãos, Queridos hermanos, nós temos experimentado pouco nosotros hemos experimentado poco do verdadeiro poder da palavra de Deus. del verdadero poder de la palabra de A Dios. capacidade de trazer provisão para nós, La capacidad de traer provisión para trazer nosotros, sustento para de nós, traernos sustento, vigor para nós, vigor, força até para os nossos corpos físicos. fuerza incluso para nuestros cuerpos físicos. Paulo diz que ele teve uma experiência na região da Ásia. Pablo dice que tuvo una experiencia en la región de Asia. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, 2 Corintios 1, versos 8 e 9. versículos 8 y 9. Ele vai dizer a experiência que tivemos ali Va a decir la experiencia que tuvimos allí foi além das nossas forças, fue más allá de nuestras a fuerzas, ponto de nos desesperarmos da própria vida. hasta el punto de desesperarnos de la misma vida. Escute o que ele disse. Escucha lo que dice. Contudo, já em nós mesmos tivemos uma sentença de morte, Con todo ya en nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte para que não confiemos em nós mesmos, para que no confiemos en nosotros mas no mismos, Deus que vivifica os mortos. sino en el Dios que vivifica a los muertos. Que experiência Paulo está narrando. ¿Qué experiencia está narrando Eu Pablo? não tinha forças. Yo no tenía fuerzas. Foi muito além das minhas Fue forças. mucho más allá de mis Mas fuerzas. eu experimentei algo Pero yo experimenté no algo meu próprio corpo. en mi propio O cuerpo. Deus que vivifica mortos. El Dios que vivifica E ele muertos. pôde passar por aquela experiência. Y él pudo pasar por aquella experiencia. Assim foi o nosso irmão na China. Así fue con nuestro hermano en China. 22 anos. 22 O años. que ele experimentou ali? ¿Qué experimentó él O allí? Deus que vivifica os mortos. El Dios que vivifica a los muertos. Ele poderia ter partido para o Senhor daquele campo. Él podría haber partido al Señor desde aquel campo. Seria muito bom para ele. Sería muy bueno para Ele él. estaria com o Senhor. Él estaría con el Señor. Muito bom para ele. Muy bueno para él. Excelente para ele. Excelente para Mas él. o que o Senhor queria? Pero que el Señor Que ele quería experimentasse algo que él experimentase algo que podia alimentar multidões. que podría alimentar multitudes. Ele é um chinês Él es un chino e ele estava no Brasil compartilhando a palavra. y él estaba en Brasil compartiendo esa palabra. Quantos jovens estavam ali? ¿Cuántos jóvenes estaban E allí? quantos foram alimentados pelo seu serviço? ¿Y cuántos fueron alimentados por O su Senhor servicio? tinha um propósito El Señor tenía un propósito em guardar esse servo, en guardar ese siervo, revigorar esse servo. vigorizar ese siervo. Não era o seu tempo de partir para o Senhor. No era su tiempo de partir con el Ele Señor. ia experimentar o Deus que vivifica mortos, Él iba a experimentar al Dios que vivifica muertos para que ele fosse uma testemunha do poder da sua ressurreição. para que Él fuera un testimonio del poder de su resurrección. Assim é com todos nós, amados. Y así es con todos nosotros, hermanos. Está disponível para todos nós. Está disponible para todos Então nosotros. aqui está essa linda referência, Entonces aquí está esa preciosa a referencia, oitava delas. la octava. Ele foi contado com malfeitores. Él fue contado con malhechores. Vamos para número 9. Vamos a la número 9. Agora vamos a Lucas 23, Vamos a Lucas 23, verso 46. versículo 46. E lhes disse: Él dice, assim está escrito, así está escrito, que o Cristo havia de padecer que el Cristo había de e padecer ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. y resucitar de entre los muertos al tercer día. Onde está escrito que o Cristo devia padecer? ¿Dónde está escrito que el Cristo debía padecer? Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então você tem a referência no Salmo 31, 5. Entonces tienes la referencia en el Salmo 31, 5, Quando o Senhor exclama: cuando el Señor exclama, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5. E se você examinar a referência, Y si tú examinas la você referencia, vai ver a correspondência com Lucas 23, 46. vas a ver la correspondencia con Lucas 23, 46. Agora as três últimas. Ahora, las tres últimas. Número 10. Número 10. Em João 19, 36. En Juan 19, 36. João 19, 36. Juan 19, 36. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Esto aconteció para que se cumpliera la Escritura. Mais uma vez nós temos a frase para se cumprir a Escritura. Una vez más tenemos la frase para que se cumpliera la Escritura. Qual é a Escritura aqui? ¿Cuál es la Escritura aquí? Nenhum dos seus ossos será
quebrado. Ninguno de sus huesos será quebrado. Onde está escrito isso? ¿Dónde se escribió eso? Salmo 34, versos 19 e 20. Salmo 34, versículos 19 y 20. E também, para uma confirmação, Y también para confirmarlo, Êxodo 12, 46, Éxodo 12, 46, quando aquele cordeiro da Páscoa foi morto cuando aquel cordero de la Pascua fue sacrificado e a sua carne foi comida pelos israelitas. y aquella carne fue comida por los israelitas. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ninguno de sus huesos se quebrará. Naquele cordeiro da Páscoa En aquel cordero de la Pascua e na profecia do Salmo 34, então, y en la profecía del Salmo 34, entonces, versos 19 e 20. versículos 19 y 20. Número 11. Número 11. Está aí na sequência. Está ahí en la secuencia. João 19, 37. Juan 19, 37. Diz, outra vez, diz a Escritura. Allí dice, otra vez dice la Escritura. Então você veja que são dois cumprimentos em sequência. Entonces mira que son dos cumplimientos en secuencia. E o que diz a Escritura outra vez? ¿Y qué dice la Escritura otra vez? Eles verão aquele a quem traspassaram. Ellos verán aquel a quien traspasaron. Onde está essa passagem? ¿Dónde está ese pasaje? Zacarias 12, verso 10. Zacarías 12, versículo 10. Mais um cumprimento das Escrituras na morte de Cristo. Un cumplimiento más de las Escrituras en la muerte de Cristo. E o último, então? Y el último entonces, João 19, 38. Juan 19, 38. Então, mais um versículo na sequência. Entonces un versículo más en la É o secuencia. 36, o 37 e o 38. 36, 37 y Os 38. três são cumprimentos de profecia. Los tres son cumplimientos de E profecía. o que diz o ¿Y 38? qué dice el 38? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ainda que ocultamente, aún en secreto, porque tinha medo dos judeus, porque tenía miedo de los judíos, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. le pidió a Pilatos que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Pilatos lhe permitiu. Y Pilato lo permitió. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Entonces fue José de Arimatea y se llevó el cuerpo de Jesús. E nós sabemos que ele sepultou Jesus na sua sepultura. Y sabemos que sepultó a Jesús en su sepultura. Isso está profetizado. Eso está profetizado. Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, versículo 9. O que diz aí? ¿Qué dice ahí? Com o rico esteve na sua morte. Con los ricos estuvo en su muerte. Então nós temos 12 referências, Entonces tenemos 12 referencias, todas profetizando detalhes da morte de Jesus. todas profetizando detalles de la muerte de E Jesús. qual é o motivo? ¿Y cuál es el motivo? Nós lemos em 1 Coríntios 15, 3. Nosotros lo leemos en 1 Corintios 15:3. Cristo não apenas morreria, Cristo no solo moriría, mas ele morreria segundo as Escrituras. sino que Él moriría según las Escrituras. E isso então é muito Y maravilhoso. eso es muy maravilloso. Agora nós já vamos terminando. Ahora vamos terminando. Queria citar para os irmãos um pequeno texto aqui, literalmente. Quería citar un pequeño texto aquí literalmente. Seria bom que você de novo se concentrasse para ouvir bem. Sería bueno que te concentraras para escuchar bien. Quem escreve esse texto é um médico. Quien escribe este texto es un médico E ele vai falar sobre a causa da morte de Jesus. y él va a hablar sobre la causa de la muerte de Jesús. E é muito impressionante o seu escrito. Y es muy impresionante este escrito. Ele se chama Sir James Simpson. Se llama Sir James Simpson. Olha o que ele escreve. Escucha lo que escribe. Sempre me pareceu, pelo menos para a minha mente médica, Siempre me pareció, por lo menos para mi mente médica, que a visão do modo pelo qual a morte foi produzida no corpo humano de Cristo que la visión del modo por el cual la muerte fue producida en el cuerpo de Cristo intensifica todos os nossos pensamentos e ideias intensifica todos nuestros pensamientos e ideas em relação à imensidão do sacrifício que ele fez en relación a la inmensidad del sacrificio que Él hizo pela nossa raça pecaminosa sobre a cruz. por nuestra raza pecaminosa en la cruz. Então ele vai começar a explicar. Entonces va a comenzar a explicar. Nada pode ser mais chocante e surpreendente Nada puede ser más chocante y sorprendente do que a passividade de que la pasividad com a qual o Deus homem con la cual el Dios hombre submeteu o seu corpo encarnado sometió su cuerpo encarnado aos horrores e torturas da crucificação por nossa causa. a los horrores y torturas de la crucifixión por nuestra causa. Mas
Pero a nossa estupefação nuestra estupefacción ou nosso o assombro nuestro asombro diante deste impressionante sacrifício delante de este impresionante sacrificio aumenta ainda mais aumenta aún más quando refletimos cuando reflexionamos que, sobre, enquanto suportando a mais cruel e agonizante forma de morte, mientras soportaba la más cruel y agonizante forma de morte corporal, de muerte corporal, pelos nossos por pecados, nuestros pecados, ele tenha sido morto Él fue muerto, não pelos efeitos dos tormentos na sua estrutura corporal Él no fue muerto por los tormentos en su estructura corporal ou os seus açoitamentos, o sus azotes, aquelas feridas provocadas, aquellas heridas provocadas, mas sim sino pelos efeitos das mais poderosas tormentas de sua alma. por las más poderosas tormentas de su alma. Mas o que isso significa? ¿Qué significa eso? Qual é essa relação de alma com o corpo? ¿Cuál es la relación del alma con el cuerpo? Para que provocasse a morte, finalmente, a morte de Jesus. Para que provocase finalmente la muerte de Jesús. E antes que eu leia o resto do texto, queria dizer algo para você. Antes de leer el resto del texto, quería deciros algo. Nenhum crucificado morria com apenas 6 horas de crucificação. Ningún crucificado moría con 6 horas de crucifixión. Alguns ficavam dias na cruz. Algunos permanecían días en la cruz. Nosso Senhor foi crucificado às 9 da manhã. Nuestro Señor fue crucificado a las 9 de la E mañana às 3 da tarde, ele deu seu clamor final. y a las 3 de la tarde Él dio su clamor São final. 6 horas de crucificação. Son 6 horas de crucifixión. Mas o que aconteceu no caso do Senhor Jesus? Pero ¿qué ocurrió en el caso del Señor Jesús? Aquele que não conheceu pecado. Aquel que no conoció pecado. Deus o fez pecado por nós. Dios lo hizo pecado por E o que nosotros. significa o pecado? ¿Y qué significa el pecado? Os horrores e os tormentos da separação. Los horrores y los tormentos de la separación. Então é aí onde esse nosso irmão médico está. Entonces ahí es donde este hermano médico nuestro está. Ele vai dizer a morte fisiológica, a morte física de Jesus, Entonces la muerte física de Jesús não foi provocada pelo seu sangramento, pela sua hemorragia, no fue provocado por su hemorragia, não foi provocado pelos açoites, pelos castigos. no fue provocada por los azotes, por los castigos. Então vou continuar o texto. Entonces voy a continuar el texto. Os efeitos das mais poderosas tormentas da sua alma. Sino por los efectos de las más poderosas tormentas de su alma. Agora escute o que ele vai dizer. Ahora escucha lo que va a decir. Quando, então, as paredes de carne do seu coração foram rompidas Cuando las paredes de carne de su corazón fueron rotas e despedaçadas, y despedazadas, quando por nós ele derramou a sua alma na morte, cuando por nosotros Él derramó su alma en la muerte, no penoso trabalho de sua alma naquela horrível hora. en el penoso trabajo de su alma en aquella hora. Lembra de Isaías 53? ¿Recuerdas Isaías Ele 53? verá o penoso trabalho da sua alma, não diz do seu corpo. Claro que o corpo estava sofrendo. Él dice, Isaías 53 dice, Él verá el penoso trabajo de su alma, no de su cuerpo. Claro que su cuerpo también estaba sufriendo. Mas como disse nosso irmão aqui no texto, Pero como dice nuestro hermano aquí en el os texto, tormentos dessas forças mais poderosas sobre a sua alma, las tormentas de essas forças, esas fuerzas sobre su alma, que nós podemos resumir com a palavra pecado. que nosotros podemos resumir con la palabra pecado. Ele foi feito pecado, Él fue hecho pecado, separação, separación, os tormentos mais profundos, los tormentos más profundos. que aí podemos dizer certamente, Y ahí podemos decir ciertamente elas provocaram finalmente um colapso na sua alma. que ellas provocaron finalmente un colapso en su alma. Então o que esse médico está nos explicando? Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando este médico? O penoso trabalho da sua alma El penoso trabajo de su alma naquela horrível hora. en aquella horrible hora. Isto sobrepujou de modo indescritivelmente maior, Eso sobrepasó de modo indescriptiblemente mayor, mais amargo más amargo e mais terrível y más terrible o penoso trabalho do seu corpo. el penoso trabajo de su cuerpo. Aqui encerra o texto desse irmão. Y aquí termina el texto de este hermano. Agora eu vou seguir com mais uma explicação para você. Ahora voy a seguir con una explicación adicional. Você se lembra quando aquele soldado colocou a lança no lado de Jesus? ¿Tú recuerdas cuando aquel soldado puso la lanza en el costado de Jesús? Ele foi verificar se o Senhor Jesus já estava morto. Él fue a verificar si el Señor Jesús ya estaba muerto. Então, quando aqueles homens eram crucificados, Entonces, cuando aquellos hombres eran crucificados eles demoravam muito para morrer na cruz.
Y ellos tardaban mucho para morir en la cruz. Era comum que esses soldados Era común que esos soldados tomassem um bastão de madeira tomaran un bastón de madera e eles quebrassem as pernas dos crucificados. y ellos quebraban las piernas de los crucificados. Porque eles estavam com as suas mãos estendidas assim, Porque ellos estaban con sus manos extendidas os así, seus pés pregados, sus pies también clavados. e havia um pequeno, como se fosse um assento, um assento que era pregado na cruz. Había como un pequeño soporte pegado en la cruz. Então o crucificado poderia apoiar o seu quadril nesse suporte. Entonces el crucificado podía apoyarse un poco en ese soporte. Veja bem isso. Mira bien eso. Aí nós poderíamos pensar, Ahí podríamos pensar, isso daria a ele um certo alívio. eso daría a él un cierto E alivio. era assim mesmo. Y era así mismo. Porque se o corpo estava esticado dessa maneira, Porque si el cuerpo estaba estirado de esa manera, então havia uma pressão natural sobre o músculo diafragma, había una presión natural sobre el diafragma por causa do peso do corpo. por causa del peso del cuerpo. Então o crucificado ia ficando asfixiado. Y entonces el crucificado se iba asfixiando. Então, como uma reação natural do organismo, Entonces, como una reacción natural del o organismo, que ele tendia a fazer? ¿qué es lo que tendía a hacer? Levantar o seu corpo Levantar su cuerpo para liberar o diafragma, para liberar el para diafragma, que ele pudesse respirar. para que poder respirar. Então havia esse suporte de madeira colocado na cruz. Entonces había ese soporte de madera puesto en la cruz. O nome em português é sedécula, que significa uma pequena sídia, uma pequena cadeira. El nombre portugués es cedécula, que es como una pequeña silla. Então, quando o crucificado se apoiava nesse assento, Entonces, cuando el crucificado se apoyaba en ese ele asiento, conseguia levantar um pouco o seu corpo. conseguía levantar un poco su cuerpo. Então, ele ia viver um pouco mais, Entonces viviría un poco más, porque ele iria sofrer um pouco mais. pero iba a sufrir un poco más. Então, isso era colocado para que ele tivesse mais sofrimento. Entonces eso se le ponía ahí para que tuviera más sufrimiento Durante todas essas horas e às vezes dias da crucificação. durante todas esas horas y a veces días de crucifixión. Então, quando aquele soldado chega diante de Jesus, Entonces cuando aquel soldado llega delante de Jesús, ele entende que Jesus já está morto. él entiende que Jesús ya está muerto. Então, ele não toma o seu bastão para quebrar as pernas de Jesus. Entonces él no coge su bastón para quebrar las piernas de Jesús. Por quê? ¿Por qué? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ninguno de sus huesos será quebrado. E então, porque Jesus já estava morto, Entonces porque Jesús ya estaba muerto, ele não quebra suas pernas, él no le quiebra las mas ele piernas, tem que certificar que Jesus morreu, pero él tiene que certificar que Jesús murió para que não haja nenhum problema depois disso. para que no haya ningún problema después Jesus con eso. tem que morrer. Jesús tiene que É morir. uma ordem do Império Es Romano. una orden del Ele Imperio não Romano. pode sobreviver. Él no puede sobrevivir. Então, o que o soldado faz? Entonces, ¿qué hace el soldado? Ele toma sua lança, Toma su lanza ele dá uma estocada no lado de Jesus. y se la clava al Señor en el costado. Então, escute o que João vai dizer. Entonces, escucha lo que Juan va a Isso é decir. muito importante. Es muy importante. Do seu lado saiu sangue e água. De su costado salió sangre y agua. Primeiro sangue, Primero sangre, depois água. después agua. Por quê? ¿Por qué? Por causa dos tormentos da alma. Por causa de los tormentos Que del foi o alma, que o nosso irmão médico disse aqui. que fue lo que nuestro hermano médico dijo aquí. Os horríveis tormentos de sua alma. Los horribles tormentos de su alma. Nosso Senhor Jesus finalmente colapsou. Nuestro Señor Jesús finalmente colapsó. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Padre, en tus manos encomiendo mi E espíritu. nessa hora ele não estava em comunhão com Deus. Y en esa hora él no estaba en comunión con Dios. Porque ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Porque él dice, Dios mío, ¿por qué me O abandonaste? pecado estava sobre ele. El pecado estaba sobre Ele él. foi feito pecado. Él fue hecho pecado E assim ele morreu. y así él murió. Então ele colapsou. Entonces él colapsó. E o que o nosso irmão médico disse? ¿Y qué dice nuestro hermano médico? Ele diz que nesse colapso as paredes do seu coração se romperam. Dice que en ese colapso las paredes de su corazón se rompieron. Como esse irmão médico pôde chegar a essa conclusão? ¿Cómo ese hermano médico puede llegar a esa É conclusión? muito simples. Muy simple. Há uma membrana que envolve o coração. Hay una membrana que envuelve el É corazón. saco. Es como un saco. Se chama pericárdio. Una bolsa. Se llama pericardio. Então nós temos essa membrana e o coração está envolvido por ela assim. Entonces tenemos esa membrana que está envolviendo el corazón así. Saco. Una bolsa. Quando as paredes do coração foram rompidas, Cuando las paredes del corazón se rompieron, o que acontece? ¿qué ocurre? O sangue saiu dali do coração La sangre salió del e corazón ficou dentro desse saco. y se quedó allí dentro de ese saco. E porque permaneceu ali algum tempo, ¿Y por qué permaneció allí algún o tiempo? que acontece? ¿Qué ocurrió? A pessoa já está morta. La persona ya está muerta. Então os elementos mais pesados do sangue, Entonces los elementos más pesados de la sangre, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, eles são mais pesados. son más pesados. Então eles
descem. Entonces ellos van descendiendo. Então a parte pesada fica embaixo. Entonces la parte pesada queda abajo. E a parte líquida do sangue, Y la parte líquida de la sangre, o soro, el suero, fica em cima. se queda arriba. Então quando o soldado penetra o lado do Senhor por esse ângulo, Entonces cuando el soldado penetra el costado del Señor por ese ángulo, o que vai sair ¿qué primeiro? va a salir primero? Sangue. Sangre. Porque o sangue está embaixo. Porque la sangre está abajo. Ele já está morto. Él ya está muerto. O sangue primeiro. La sangre E primero então a água. y entonces el agua. Por isso João se preocupa com isso. Por eso Juan le presta atención a eso. João capítulo 19. Juan capítulo 19. Ele vai dizer, aquele que isto viu, Él va a decir, y aquel que vio esto testifica que é verdadeiro. testifica que es Esse é verdadero. o testemunho de João. Es el testimonio de E Juan. ele repete na sua epístola. Y él lo repite en su epístola. Ele diz, há 3 que dão testemunho na terra. Él dice, hay 3 que dan testimonio en la tierra. O Espírito, a água e o sangue. El espíritu, el agua y la sangre. Coisa preciosa é essa, irmão. Qué cosa preciosa es eso. João hermano. está dizendo, eu vi Juan está diciendo, yo vi que naquele momento que en aquel momento ele já estava colapsado. él ya estaba colapsado. Ele já estava morto. Él ya estaba muerto. Com 6 horas de crucificação. Con 6 horas de Ele crucifixión. entregou ao Pai o seu Espírito. Él entregó al Padre su E é espíritu. muito interessante a descrição de João. Y es muy interesante la descripción de Juan. Quando os crucificados estavam para morrer, Cuando los crucificados estaban para eles morir, estavam completamente extenuados. estaban completamente extenuados. Então suas cabeças já estavam pendidas, não havia mais força nenhuma. Entonces sus cabezas estaban inclinadas, ya no tenían más fuerza. Mas veja o que aconteceu com Jesus. Pero mira lo que ocurrió con Jesús. É dito que então ele dá o seu último brado ao Pai. Se dice que él da el último clamor al Padre. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Então é dito, e dito isto, ele expirou. Y entonces se dice, y dicho esto, él expiró. Tão clara a narrativa. Tan clara la Ele narración. entrega ao seu Pai o seu espírito. Él entrega a su Padre su Ele espíritu. está separado do seu Pai. Él está separado de su Padre. Ele está experimentando o que significa morte. Él está experimentando lo que significa muerte. Mas não é só morte física. Pero no es solo la muerte É a física. alienação da comunhão com Deus. Es la alienación de la comunión con Dios. Isso para ele é totalmente insuportável. Y eso para él es totalmente Os insoportable. homens pecadores podem resistir. Los hombres pecadores pueden resistirlo. 2 dias. 2 días. 3 dias. 3 días. Eles são pecadores. Ellos son pecadores. Apenas depende da sua força física. Solo dependen de su fuerza Se física. eles são mais fortes, Si son más eles fuertes, vão resistir mais tempo. van a resistir más tiempo. Mas com Jesus não é assim. Pero con Jesús no es así. Com Jesus a questão é Con Jesús la cuestión es os tormentos da sua alma. los tormentos de su alma. Que o nosso irmão já nos disse. Que nuestro hermano nos ha dicho. Essa síncope, esse colapso, Ese colapso rompe as paredes do coração. rompe las paredes del corazón. Esse músculo se esgarça assim. Ese músculo se desgarra así. Então, aquele saco com sangue e água Entonces aquella bolsa con sangre y foi agua perfurada por esse soldado. fue perforada por aquel E soldado. João então admira isso. Entonces Juan admira eso. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? João vê a figura maravilhosa ali. Juan ve una figura maravillosa ahí. Primeiro ele vê o fato da morte de Jesus, Primero él vio el hecho de la muerte de mas ele Jesús, também vê uma figura maravilhosa. pero él también ve una figura maravillosa. João vai falar muito sobre sangue e água. Juan va a hablar mucho sobre sangre Tão y agua. impactado ele ficou com isso. Él quedó tan impactado con eso. Ele vai nos dizer que sangue é por causa da redenção. Él nos va a decir que la sangre es por causa de la redención. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Mas João vai falar muito sobre a água. Pero Juan va a hablar mucho sobre el agua, Sangue e água. sangre y agua. Por exemplo, ele vai contar aquela história da mulher samaritana no poço de Jacó. Por ejemplo, él va a contar aquella historia de la mujer samaritana en el pozo de A Jacob. mulher sem nenhuma esperança. La mujer no tenía ninguna E o esperanza. Senhor falando sobre o poço das águas vivas. Y el Señor hablando sobre el pozo de aguas vivas. Capítulo 4 de João. Capítulo 4 de Juan. E lembra o que ele diz no capítulo 7? ¿Y recuerdas lo que dice en el capítulo 7? Escute bem e vamos terminar. Escucha bien y vamos a terminar. Quem crer em mim, Quien crea en mí, quem crer em mim, quien crea en mí, conforme as Escrituras, conforme a las do Escrituras, seu interior de su interior fluirão rios de água viva. fluirán ríos de agua viva. Que maravilha, irmão. Qué maravilla, hermano. João viu no nosso Senhor. Juan vio en nuestro Señor. Ele está usando o modelo, o tipo. Él está usando el modelo, el tipo, Ele está dizendo, e isso será verdadeiro y eso será verdadero para todos aqueles que pertencem a Ele, para todos aquellos que le que pertenecen, creem nele. que creen en Él. Qual será a realidade dele? ¿Cuál será la realidad de ellos? Primeiro, eles vão beber dessa água da vida, Primero ellos van a beber de esa agua de la vida que flui do lado do Cordeiro,
que fluye del costado del E cordero. essa água neles Y esa agua en ellos vai se tornar uma fonte a jorrar se va a volver una fuente que fluye abundantemente para vida. para vida. Quem crer em mim, Quien crea en mí, do seu interior, de su interior, fluirão rios de água viva. fluirán ríos de agua E viva. João vai explicar. Y Juan va a explicar. Isso ele disse Eso lo dice com él respeito ao Espírito, respecto del Espíritu, que haviam de receber os que nele crescem. que habían de recibir los que en él creyeran. Porque até esse momento o Espírito não tinha sido dado, Porque diz João. hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, dice Juan. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Porque Jesús aún no había sido glorificado. Então, por um lado, o que aconteceu no Pentecostes? Entonces, por un lado, ¿qué ocurrió en Pentecostés? Sim, por um lado foi fogo, Sí, por un lado fue fuego, mas por outro lado foram águas vivas. pero por otro lado fueron aguas vivas. E nós bebemos das águas vivas. Entonces, bebemos de las aguas O que vivas. a Bíblia chama de águas vivas? ¿A qué le llama la Biblia aguas vivas? Não são águas estagnadas. No son aguas Águas estancadas. vivas são águas correntes. Aguas vivas son aguas corrientes que corren. Significa que sempre estamos bebendo águas frescas. Significa que siempre estamos bebiendo aguas O frescas. Senhor é o meu pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Me hará recostar en verdes E pastos guia-me para as águas. y me tranquilas. guiará a aguas tranquilas E refrigera a minha alma. que refrigeran mi alma. Tudo isso foi verdade para nós. Todo eso es verdad para nosotros, Porque o pastor foi ferido. porque el pastor fue herido. Inicialmente suas ovelhas foram dispersas. Inicialmente las ovejas fueron dispersas, Mas quando ele ressuscitou, pero cuando él resucitó, primeiro ele morreu sozinho. primero él murió solo, As ovelhas foram dispersas. las ovejas fueron Mas dispersadas, quando ele ressuscitou, pero cuando él ele resucitó, congregou seu grande rebanho. él congregó a su gran rebaño. Onde esse rebanho estava? Onde esse rebanho estava? Donde ese rebaño estaba, Ele estava com eles. él estaba con ellos. Onde esse rebanho está hoje? Donde ese rebaño está hoy, Ele ainda está com eles. él aún está con ellos. Eis que eu estou convosco Y aquí que yo estoy con vosotros todos os dias, todos los días, até a consumação do século. hasta la consumación del siglo. Graças ao Senhor pela sua fidelidade. Gracias al Señor por su Graças ao fidelidad. Senhor pela sua morte. Gracias al Señor por su Por muerte. isso Filipenses 2 vai dizer: Por eso Filipenses 2 va a decir, obediente obediente até a morte hasta la muerte e morte de cruz. y muerte de cruz. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então hoje à tarde, se o Senhor permitir, Entonces, esta tarde, si el Señor permite, nós vamos falar sobre a ressurreição. vamos a hablar sobre la resurrección. Seria a sétima crise. Sería la séptima crisis. Nosso Senhor não foi detido pela morte. Nuestro Señor no fue retenido por la muerte. Por que buscais dentre os mortos aquele que vive? ¿Por qué buscáis de entre los muertos aquel que vive? Ele não está aqui. Él no está aquí. Ressuscitou como havia dito. Resucitó como había dicho. Graças ao Senhor. Gracias, Señor. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, nós te agradecemos Señor, te agradecemos pela tua valiosa morte, por tu valiosa muerte, pela tua silenciosa morte, por tu silenciosa muerte, pela tua fiel morte, por tu fiel muerte, tua ousadia e tua coragem. tu osadía y tu coraje. Muito obrigado, Senhor. Muy agradecido, Porque o Señor, Senhor não virou a tua face daqueles que te feriam. porque el Señor no volvió su rostro de aquellos que le herían. O Senhor fez a sua face como um rochedo El Señor puso su rostro como un pedernal e não foi envergonhado. y no fue avergonzado. Muito obrigado, Senhor. Muy agradecido, Queremos Señor. beber dessa fonte de águas vivas. Queremos beber de esa fuente de aguas vivas. Somos os adoradores do Cordeiro. Somos los adoradores del Cordero. Muito obrigado por tua obra maravilhosa. Muy agradecidos por tu obra maravillosa. Queremos estar nessa rocha firmados, Senhor. Queremos estar afirmados en esta roca. Queremos ser as testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. Queremos ser los testigos de su muerte y de su resurrección. Aumenta a nossa compreensão. Aumenta nuestra Aumenta a comprensión. nossa devoção. Aumenta nuestra devoción. Assim nós te pedimos. Así nosotros te Em teu pedimos. precioso nome. En tu precioso nombre. Amén. Amém.